Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fonte, professor de matemática, e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai falar aqui, pessoal, terceiro ano do pré-vestibular, que está se preparando aí, sobre razão, proporção e regra de três, que é uma matéria aí que, nossa, aparece muito no vestibular. Então, assim, vamos dar uma revisada aqui nos principais pontos, tá? E eu já preparei para você uma lista de exercícios que eu deixei aqui na descrição do vídeo, tá? Então, assiste essa aula, relembra os conceitos, relembra como é que funciona, depois vai na lista de exercícios para você poder treinar, ver como é que ela vai aparecer para você, tá? E aí você depois volta aqui para a aula de correção, né? Mas vamos partir para a teoria primeiro, né? Vamos lá, bora. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é dizer para você o seguinte. Eu vou dizer que razão, cadê, ó? Vamos lá, caneta, razão. Vamos começar falando de razão. O que é razão, tá? Razão nada mais é do que uma relação, tá assim, ó, é uma relação entre duas grandezas. Aí você talvez fique com a dúvida do tipo, o que é grandeza, pessoal? Grandeza é qualquer coisa que a gente consegue quantificar, tá? Então, assim, eu posso pegar e falar de metros, peso, idade, bolinhas, qualquer coisa que você consiga quantificar vai ser uma grandeza. E essa relação aqui vai ser uma relação de divisão, tá? Só que essa divisão a gente vai representar na forma de fração, tá? Por ser mais prático para várias situações. E aí eu vou vir aqui e vou colocar um primeiro exemplo para você, que vai ser o seguinte, ó, a gente tem uma urna com 7 bolas azuis e 3 brancas. Aí eu vou te perguntar o seguinte, qual é a razão entre dois pontos? Eu posso te perguntar muitas coisas. Eu posso te perguntar qual é a razão entre as azuis e brancas. É a mesma coisa fazer essa pergunta e fazer a pergunta brancas e azuis? Bom, depende do que você está perguntando, né, Bruno? Porque depende de qual é a relação. Qual é a relação? A relação não é uma relação de divisão? Se é uma relação de divisão, na hora que a gente muda os elementos aqui, ó, da divisão, a ordem deles, o resultado dessa divisão, ela vai ser alterada? Vai, claro que vai, ó. Se você pega 10 e divide por 2, o resultado disso é 5. Se você muda esses elementos de posição, é 2 dividido por 10. É uma outra divisão. Então a ordem aqui é importante pra caramba. Aqui vai dar 0,2. Então se eu falo da razão entre azuis e brancas, eu estou falando para você que eu quero a fração onde azul veio primeiro, eu vou botar o A em cima, e branca veio depois, eu vou botar o B embaixo. E aí essa razão aqui, que eu vou representar na forma de fração, vai ser 7 em cima, porque tem 7 bolas azuis, e 3 embaixo. Já na letra B, é brancas em relação a azuis. A ordem é importante pra caramba, porque vai definir qual é o numerador e qual o denominador da fração. Tá? E aí, ó, B sobre A vai ser o contrário, ó, quantidade de brancas, 3 sobre a quantidade de azuis, 7. E aí eu vou já vir aqui, ó, já vou acrescentar mais uma pergunta. Qual é a outra pergunta que eu vou colocar aqui? Ó? Uma letra C, que vai ser a azuis e o total.
Mas, Bruno, não tem total. Claro que tem, claro que tem. Quando você leu esse problema, você está visualizando uma urna, uma caixa, tem 7 bolas azuis e 3 bolas brancas. Então, quando você olha para essa caixa toda, você está vendo um total de 10 bolas. E aí, se eu quero azul em relação ao total, vai ficar A sobre T, azul em cima, porque veio primeiro, T embaixo, que é o total, que veio depois, vai ser de 7 para 10. Belezinha? E é claro que eu poderia continuar falando de várias outras razões aqui nesse problema ainda, dentro desse contexto. E a primeira coisa que eu quero combinar é que, ó, eu te dei duas grandezas, tá? Uma grandeza é a quantidade de bolas azuis e a outra grandeza é a quantidade de bolas brancas. E com essas duas grandezas, de maneira que, ó, intuitiva, a gente acabou gerando uma terceira grandeza, que está aqui, ó, de maneira implícita, tá? Que ele te deu essa, explicitou essa, mas essa daqui, ó, estava aí, ó, de maneira implícita, estava escondida essa terceira grandeza, tá? Então presta atenção nisso. E às vezes existe uma terceira grandeza que o enunciado ele não faz referência a ela de maneira direta. Ó, vamos lá. Exemplo 2. Se eu venho e coloco assim, ó, uma urna tem 30 bolinhas entre azuis e brancas. Entre azuis e brancas. Beleza. Só que aí, sabendo, eu só sei que a razão entre as azuis e as brancas é de 1 para 2. Sabendo disso, quantas bolas brancas tem nessa urna? Pessoal, eu quero combinar com vocês que assim, esses problemas de razão e proporção, eles têm várias e várias e várias maneiras diferentes da gente fazer. E aí, o que eu vou fazer vai ser tentar usar a ideia ainda de razão e proporção. Como é que vai funcionar? O problema, ele me falou isso daqui, ó. A razão entre as bolas brancas e azuis é de 1 para 2. O que isso significa? Significa que, ó, que a razão entre azul e branca é de 1 para 2. Mas não me ajuda muito, porque o único número que ele me deu no problema é esse daqui, ó, que a urna tem 30 bolinhas. E aí, pô, se a urna tem 30 bolinhas, ele não diferenciou se era quantas eram azuis, quantas eram brancas. Então, antes da gente usar essa informação que eu marquei de verde, eu vou olhar para essa primeira informação aqui e vou pensar o seguinte, ó, a cada uma branca, a cada uma azul, eu tenho duas brancas, ou seja, eu estou falando de um grupo de, no total, três. Então, repara que a gente tinha grandeza azul, a gente tinha grandeza branca, nessa proporção que ele deu, nessa razão que ele deu, e aí a gente pegou e analisou a terceira grandeza aqui que estava escondida, né? Porque essa terceira grandeza é exatamente essas 30 bolinhas, tá? Então, ó, quando eu for pegar e utilizar esses 30 bolinhas, essas 30 bolinhas não é o total, então faz sentido eu usar a grandeza total. Então, qual vai ser a razão? Vai ser o total. E qual vai ser a outra grandeza que eu vou escolher? Vai ser azul ou vai ser branca? Vai depender da pergunta. A pergunta é quantas bolas brancas. Então a gente vai usar brancas aqui. E aí, qual vai ser a minha referência? A nossa referência vai estar aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu escolhi o total porque 30 bolinhas era o que tinha ali.
E eu escolhi branca porque é o que faz parte da pergunta. Então, ó, eu vou botar 3 para total e 2 para branca. Então, ó, ele me deu uma razão, mas com essa razão eu peguei e analisei em uma terceira grandeza para poder usar a razão que a gente precisava, tá? Com os elementos que a gente precisava. E como é que a gente vai resolver isso? A gente vai pegar e vai botar aqui, ó, isso vai ser igual a uma outra razão, só que a outra razão a gente vai usar esse valor aqui, ó, que está sendo dado, que são 30 bolinhas, e eu botei o 30 em cima, porque a gente está falando do total. E aí aqui embaixo eu vou botar um X. E aí eu vou combinar com vocês que você tem duas maneiras de resolver isso. Duas não, várias, sempre, várias. Mas assim, quais são as grandezas, as maneiras aqui mais intuitivas aqui de fazer? Primeiro você está vendo duas frações, né? Você pegou e olhou para esse pedaço aqui, ó. Você olhou para esse pedaço aqui. Aí você olhou e falou, pô, tô vendo duas frações. Aí eu, puxo, escrevi aqui, ó. Aí o que que a gente vai fazer? Pô, uma maneira que não, nem sempre é tão óbvia assim, é pegar e olhar, pô, do 3 para virar 30, a gente não multiplicou por 10? Então, usando a ideia de frações equivalentes, se eu multiplicar aqui por 10, o x vai ser igual a 20, tá? Isso é uma maneira de fazer, usando a ideia de fração. Só que nem sempre é tão fácil assim ver essa variação. Qual é a segunda possibilidade? A segunda possibilidade é você fazer a multiplicação cruzada. Então, ó, tá vendo aqui que eu fiz um x, ó? Fiz uma linha para cá, e nessa linha eu estou pegando 2 e estou pegando 30. E aí eu vou multiplicar eles. E aí, para terminar o x aqui, ó, da multiplicação cruzada, do outro lado eu vou pegar o 3 e o x, e eu vou multiplicar eles. Isso daqui tem que ser igual, tá? Para respeitar a ideia de razão. Aí 2 vezes 30 é 60, e 3 vezes x é 3x. Esse 3 vai passar para lá dividindo. Vai ficar 60 igual a 60 dividido por 3 é igual a x. X igual a 20. Olha lá, é o mesmo 20 que estava aqui. Tá? Então, você teve essas duas possibilidades. Tá? Agora, o que, que eu quero combinar com vocês, pessoal? Eu quero combinar com vocês o seguinte, ó, vamos para a próxima página. Vamos para a próxima página. Vamos escrever aqui, ó, proporção. Proporção. Tá? O que, que vai ser proporção? Proporção é uma igualdade de razões, tá? Uma igualdade de razões. Exemplo. Se eu tenho aqui, por exemplo, 1/3 e 10/30. Será que isso daqui é uma proporção? Eu vou te mostrar duas técnicas para você ver isso. A primeira técnica é, você consegue visualizar o que, que aconteceu daqui? Por qual número que você multiplicou? Foi por 10, né? E aqui você multiplicou por 10 também. Então, como você multiplicou pelo mesmo número, quer dizer que essa dupla aí que você está vendo, 1/3, é proporcional ao 10/30. Combinado? Agora, se eu pego e coloco essa daqui, ó, 12/16 e 9/12. Você consegue visualizar qual o número que você multiplicou, que você dividiu, né, que diminuiu ali em cima? Não. Você consegue ver aqui o número aqui embaixo? Não é agradável, né? Aí o que, que você faz numa situação dessas? Você vai lá e multiplica cruzado. Quando você multiplica cruzado, vai ficar 16 vezes 9 de um lado e do outro lado 12 vezes 12. 12 vezes 12 é 144. 16 vezes 9 também é 144. Como esses dois valores deram igual, ficaram iguais, então quer dizer que é uma proporção também. É uma proporção que não foi tão fácil de identificar que nem nesse exemplo, né? Que a gente conseguiu visualizar aqui, ó, de maneira direta,
Aí a gente foi lá e, pum, multiplicou com cruzado, né? O famoso vapo, 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 vapo. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar uma outra 12 sobre 16 e 8 sobre 12. O que que acontece? Se eu pergunto para você, ó, qual o número que multiplicou aqui, ó, você vai falar, ih, Bruno, que dividiu? Não sei, não estou visualizando. Então o que que você faz? Vapo, vapo. Aí de um lado ficou 16 vezes 8 e do outro lado ficou 12 vezes 12. 12 vezes 12 a gente já sabe que dá 144. 16 vezes 8 vai dar 8 vezes 8, 64, 164, 128. Ou seja, deu dois valores diferentes. Como deu valores diferentes, quer dizer que não é proporcional. Então, assim, uma proporção, para ela existir, tem que existir, ó, uma variação igual. Quando a gente vai analisar aqui, ó, tum e tum. E se por acaso a gente não conseguir visualizar esse número que está igual, o que que a gente faz? A gente faz o vapo-vapo, mas tem que dar igual. Se não der igual, quer dizer que essa parada não é uma proporção, tá? E a gente usou proporção, ó, aqui, ó. Vê se isso daqui, ó, não é ideia de proporção, ó. Duas razões com uma igualdade e a gente fez vapo-vapo, tá? Então, proporção nada mais é do que você aplicar razões, a ideia de razão, tá? Agora, o que que a gente vai combinar aqui, ó? Um terceiro tópico. Esse daqui é lindo demais, que é grandezas proporcionais, que rola uma dúvida aqui, então a gente vai combinar aqui, tirar algumas dúvidas, tá? Que podem estar te acompanhando, mas de hoje não passa. Grandezas, a gente já combinou que são elementos que a gente consegue quantificar. E para ser proporcional, significa que tem que respeitar essa situação aqui de cima, tá? Então a gente está falando, quando a gente fala de grandezas proporcionais, a gente está falando de, a parte de grandezas são elementos que podem ser quantificados, né? Que podem ser quantificados, ou seja, a gente pode contar de alguma maneira, e proporcional, porque respeitam a proporção, que foi o que a gente viu ali em cima. Só que aí existem dois tipos de grandezas proporcionais, tá? E a gente vai combinar aqui que a gente vai conseguir identificar elas de maneira bem tranquila. Como é que vai funcionar? Existem as que são diretamente proporcionais, tá? E aí o que que são diretamente proporcionais? São as que têm a mesma variação. A mesma variação, tá? Como é que funciona isso? Parece assim, pô, Bruno, mas isso não foi o que você falou em proporcional? Sim, mas ó, calma, 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 confia. Essa fração que está aqui, ó, 12, 16 e 6 oitavos, você está visualizando, ó, o que, que significa que tem a mesma variação? Ó? Você olhou e falou assim, aqui diminuiu, ó, pegou metade, aqui pegou metade também, ó, tá com a mesma variação, ó. Dividiu por 2, que ele pegar metade, e dividiu por 2. Beleza. Ah, Bruno, mas é a mesma variação? Divisão? Não, pode ser a mesma variação multiplicando, né? Se eu pego 12 e 16 e coloco aqui 36, 48, o que que aconteceu aqui, ó? Aqui aconteceu que a gente multiplicou por 3 e aqui também, ó, mesma variação. Combinado? Beleza.
Então, a variação pode ser de divisão, pode ser de multiplicação, mas é a mesma variação. Se um multiplicou, o outro multiplicou pelo mesmo valor e o outro se dividiu, também dividiu. Vou escrever aqui alguns exemplos de grandezas diretamente proporcionais. É bem fácil, ó. Por exemplo, tempo e distância. Imagina que você está correndo, sempre na mesma velocidade. Ó. Quando aumenta, quanto mais tempo você passar correndo, maior vai ser a distância que você vai percorrer. Olha a mesma variação que está acontecendo. Ah, Bruno, mas e se eu correr por menos tempo? Se você correr por menos tempo, você vai percorrer uma distância menor. Vê se também não ficou a mesma variação aqui também, né? Justo, né? E se eu falar de velocidade e distância? Se eu falar de velocidade e distância, o que eu fixei? O que não está entrando aqui na história? É o tempo, né? Então, se a gente corre durante 1 hora numa velocidade maior, quer dizer que a gente vai percorrer uma distância maior. Se a gente corre durante 1 hora, né, a hora não pode mudar. Por uma velocidade menor, a distância vai ser menor também. Então, repara que quando eu analiso aqui, ó, essas grandezas, elas têm a mesma direção. E eu vou botar uma aqui última, que vai ser: se eu tenho balas e eu quero dividir essas balas igualmente entre as crianças, significa que quanto mais crianças eu tiver para distribuir balas, eu preciso de mais balas para poder distribuir. Então, ó, são grandezas diretamente proporcionais, elas funcionam na mesma direção. Agora, o que seria a. Deixa eu ver aqui, ó. Botei assim. Vamos botar aqui, ó. Inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Significa que se eu pego, por exemplo, 12 e 16 e eu falo essa grandeza aqui, ó, disse. Ah, calma aí. Eu esqueci de escrever a definição. Pulei. Ó, aqui eu disse que tem a mesma variação, não é? O que vai ser de inversamente proporcionais? Eu vou dizer assim, ó, tem a variação inversa. Como assim, Bruno? Como é que funciona essa história de variação inversa? Ué, se eu tenho 12 e 16, eu posso falar que se eu pegar e dobrar o de cima, a variação inversa de dobrar o de cima é pegar a metade do de baixo. E aí, 12 vezes 2 dá 24 e 16 dividido por 2 é 8. Então, essas grandezas aqui, ó, esses números que vocês estão vendo aqui, eles são inversamente proporcionais, porque quando um dobra, o outro vai pela metade. Bom, vamos lá. O que você pode fazer aqui também? Ó? Se eu coloco assim, ó, 12 sobre 16, aí eu vou botar aqui 8 sobre 24. Cara, quando você para olhar aqui, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu por 12 virar 8, eu não sei o que aconteceu por 16 virar 24. Será que essas paradas aqui, ó, aqui multiplicou por alguma fração, aqui dividiu por alguma outra fração? Não sei. Então, pô, como é que eu posso verificar isso de uma maneira prática, sem ficar inventando muita coisa? Eu posso vir aqui e fazer a multiplicação assim, ó, na vertical. Faço 12 vezes 16 de um lado e faço 24 vezes 8 do outro. 12 vezes 16 vai dar incríveis 196. 196? Não.
196. Ó, tô inventando, ó. 16 vezes 12. Vamos lá. 192. 192. E quando você fizer do outro lado aqui, ó, também vai dar 192, ó. Eles são inversamente proporcionais, porque a multiplicação, assim, ó, na vertical deu a mesma. Como aqui no segundo exemplo aqui, ó, deu ruim, não deu para visualizar o que está acontecendo, o que a gente faz? A gente faz a verificação na vertical. A verificação na vertical. Ou seja, eu tenho que fazer 12 vezes 16 de um lado e 8 vezes 24 do outro, tá? 12 vezes 16, caramba, a gente já fez 192, né? E aí, ó, só para você não ficar na dúvida, ó, 24 vezes 8, ó, 8, 16, 24, 32, foi 3. 8 vezes 2, 16, com aquele 3, 19, 192 também, tá vendo? Assim, a parte legal é que assim, ele não vai te cobrar exatamente para você fazer essa verificação. Ele vai te cobrar essa ideia aqui, ó, inversamente proporcionais tem a variação inversa, ou seja, quando um aumenta, o outro diminui. E aí eu vou escrever aqui alguns exemplos para você de grandezas que são inversamente proporcionais. Por exemplo, vamos botar aqui no cantinho aqui, ó, que acabou a página. Vou colocar assim, ó, tempo e velocidade. Como assim? Ué, se você está fazendo uma viagem numa estrada e a velocidade aumenta, o tempo da sua viagem vai diminuir. Então repara, ó, quando um aumenta, o outro diminui. E se eu coloco aqui, ó, crianças, só que em vez de eu calcular a quantidade total de balas, eu vou falar de balas para cada criança. Balas por criança. Como assim, Bruno? Ué, eu comprei um saco de balas. E aí, quanto mais criança tiver para dividir essas balas, vai dar menos balas por criança. Então, de novo, ó, quando um aumenta, o outro diminui, ou seja, estão em direções opostas, né? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos aplicar isso. Vamos aplicar isso onde? Na regra de 3. E aí, a regra de 3, a gente vai combinar que existem basicamente dois tipos. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Vamos ver a simples primeiro. Então, ó, vou colocar aqui, ó, exemplo da simples. Um carro faz a viagem em 120 minutos numa velocidade de 80 quilômetros por hora. Na volta, se estiver a 100 quilômetros por hora, qual será o tempo? Qual será o tempo? Bom, como é que a gente organiza um problema se a gente for usar a ideia da regra de 3? Sim, eu vou falar com você que a gente pode usar a ideia de razão aqui, tá? Até porque quando eu falo quilômetros por hora, isso é uma razão, né? Porque eu coloquei quilômetros sobre a hora. A gente colocou uma distância sobre um tempo e criou a grandeza velocidade, tá? Então, velocidade que a gente está falando aqui nada mais é do que uma grandeza, uma razão entre outras duas grandezas, tá? Mas eu não quero usar essa ideia aqui porque o nosso foco agora vai ser usar a ideia da regra de 3. Então, ó, vamos lá. Como é que vai ser a ideia da regra de 3? A gente vai escrever as duas grandezas que estão sendo relacionadas aqui. No caso é o tempo,
Que o cara foi legal, né? Que eu fui legal, que eu escrevi 120 minutos em vez de 2 horas, né? Poupei essa transformação. E eu vou botar aqui velocidade. Só que assim, eu vou apagar esse 120 aqui porque a primeira etapa é você identificar as grandezas que estão sendo abordadas no programa. Tempo, 120 minutos, velocidade 80 quilômetros por hora. Agora a gente vai começar a preencher aqui. Como é que a gente vai preencher? Primeiro, a primeira situação. A primeira situação é 120 minutos em 80 quilômetros por hora. Então vou colocar aqui, 120 e 80. Depois eu vou para a segunda situação, que normalmente está na pergunta. Na volta, se ele estiver a 100 quilômetros por hora, qual será o tempo? Se ele estiver a 100 quilômetros por hora, então 100 na velocidade, qual vai ser o tempo? E aí, pessoal, vamos lá. Primeira etapa, grandezas. Segunda etapa, a primeira parte da história. Terceira etapa, a segunda parte da história. A quarta etapa vai ser relacionar o tempo com a velocidade, para saber se essas grandezas se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E aí como é que a gente faz isso? A gente faz a pergunta. E como é que funciona essa pergunta? Se essa velocidade que está aqui aumenta, o tempo que eu vou demorar na viagem vai ser maior ou menor? Aí você vai me responder. Se a gente aumenta a velocidade, diminui o tempo. E aí, quando a gente fez isso, a gente ignorou, na hora que a gente analisou, a gente ignorou esses números que estavam aqui. A gente só pensou, esse cara, quando aumenta, significa que esse cara vai diminuir, tá? E agora, pessoal, que a gente já analisou e já indicou que se tem direções diferentes, a gente está falando de inversamente proporcional, né? Daqui já está implícito, que a gente já está dizendo que é inversamente proporcional, agora a gente vai armar a conta. Como é que funciona essa armar a conta? A gente vai escrever os números de cada grandeza de acordo com a direção da seta. Então, aqui é 120x, então coloca na ordem, 120 sobre x. Agora, na segunda grandeza, o 80 e o 100 tem que ser escritos nessa ordem. O que significa essa seta? Significa que a gente vai escrever de baixo para cima. De baixo para cima. Então, vamos escrever primeiro o 100 e depois o 80. E aí eu vou vir aqui e vou botar um igual, porque eu quero que eles sejam proporcionais. A ideia, tá? Aí eu vou vir aqui, vou simplificar esse zero com esse zero, é mais forte que eu, tá? Não consigo. E agora a gente vai resolver, como? Multiplica cruzado, vapo, vapo. Bruno, antes de fazer esse vapo, vapo, eu poderia ter simplificado essa fração aqui mais um pouco? Poderia, mas o foco aqui, como é as etapas, então vou fazer o vapo, vapo, vai ficar de um lado 10 vezes x, e do outro lado 12 vezes 12 não, 120 vezes 8. Só que, como eu não sou muito fã de fazer conta, coloca aí nos comentários aí se você gosta de fazer conta. Eu não sou muito fã não de fazer conta. Eu vou deixar para daqui a pouco essa conta aí do 120 vezes 8, tá? Eu vou repetir a conta, 120 vezes 8, e vou passar esse 10 para o outro lado dividindo. E aí, quando eu fiz isso, olha o que aconteceu aqui, Ai, caraca, mais forte que eu, mais forte que eu. E agora eu tenho que fazer 12 vezes 8. 12 vezes 8 vai dar 96. 96 de velocidade? Não, olha onde estava o x, O x estava no tempo. E esse tempo aqui, está em minutos, tá? Então é 96 minutos. Combinado? Belezinha? Show, 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 show. Agora eu vou escrever aqui para você uma composta. Composta. A gente vai identificar a diferença e o que a gente vai fazer de diferente se for uma composta. Então, exemplo 2. Em 30 dias, senta que lá vem história, hein?
Em 30 dias, uma frota de 30 táxis, de 30 não, 30 já é o dias, é de 25 táxis, consome 100.000 litros de combustível, ok? É coisa pra caramba, né? Beleza. Em quantos dias? Em quantos dias uma frota de 36 táxis consumiria 240.000 litros. E aí? Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Bom, pessoal, o que eu vou combinar com vocês, ó? Se você chegou aqui até esse momento e ainda não curtiu o vídeo, você é sem coração nenhum, tá? Então, curte aí o vídeo pra mim, tá? E por que eu trouxe pra cá? Porque assim, eu queria que você escutasse, que é, eu vou pedir para você escrever as grandezas desse problema, pausar o vídeo, né? Pausa o vídeo, eu vou para você escrever as grandezas que tem nesse problema e depois despausa para ver o que eu vou colocar, né? Tá? Então, ó, vai lá, vamos lá. Pronto, beleza. Agora, voltei. Quais são as grandezas aí que você escreveu? Você escreveu táxis, escreveu dias, e escreveu combustível. Bom, e Bruno, eu fiquei na dúvida e só escrevi dois. Não, tem três coisas sendo relacionadas. Tem que escrever as três, tá? Beleza. Segunda coisa, a ordem que você escreve essas grandezas não faz diferença. O importante é você identificar direito, ó, táxis, dias e combustível. Agora a próxima etapa é identificar a história. Ó. Na primeira situação da história, a gente tem o quê? 30 dias, 25 táxis e 100.000 de combustível. Segunda parte da história vai ser o quê? Vai ser quantos dias 36 táxis consomem 240.000 litros de combustível. Agora a gente vai para a parte que a gente tem que relacionar, colocar setinha. E aí, pessoal, como tem três grandezas, a gente só vai olhar duas de cada vez. Como é que vai funcionar? A gente vai ignorar essa daqui primeiro, tá? Por que a gente vai ignorar essa daqui primeiro? Porque a gente sempre tem que selecionar a grandeza que tem o x e outra grandeza, tá? E aí, agora a gente vai fazer a pergunta. Olhando para essas duas aqui, você pensa comigo, a gente está falando de um combustível, então imagina que você tem uma quantidade de combustível lá. Quanto mais táxis tem na rua gastando esse combustível, você acha que esse combustível vai durar mais ou menos dias? Tá? Você tem uma quantidade de combustível, tem mais táxis gastando, vai ter mais ou menos? Isso aí, você respondeu. Quanto mais gente gastando vai durar menos dias, perfeito. Quando você faz isso, você já pegou e relacionou duas grandezas. Agora está faltando essa terceira grandeza aqui. Essa grandeza que está aqui, você tem que relacionar com a grandeza do x. Sempre tem que estar relacionando com a grandeza do x. Então agora a gente vai ignorar o táxi, tá? A gente sabe que a gente está falando de táxi. A gente sabe que táxi está no contexto, mas a gente não vai utilizar ele agora. Aí vamos lá. Já que a gente botou uma setinha aqui para baixo, eu vou te perguntar o seguinte. Se você tem menos dias, né? Você já botou a setinha aqui para baixo. Quanto menos dias você tem,
Você precisa de mais ou menos combustíveis? Se você tem menos dias, a gente precisa de menos combustível. Perfeito. Aí a gente coloca a setinha aqui para baixo. Então, a primeira coisa de diferente é o lance da setinha. Agora, a segunda coisa vai ser armar a conta. E aí, como é que vai funcionar para armar a conta, pessoal? A gente sempre começa, aqui, ó, prioridade. Ó, vou botar um asterisco aqui gigante, tchá, 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 vou botar uma estrelinha. Olha que estrela bonita mesmo. A prioridade é dele, né? Porque ele é o que tem o X. Então, eu vou começar escrevendo a fração dos dias. Aí vou botar assim, ó, 30 sobre X igual. Aí, repara o seguinte, eu coloquei igual e eu posso começar por esse, ou eu posso começar por esse, tanto faz. Mas o importante é a gente começou onde tinha o X e agora a gente coloca igual e vai para tanto faz. Eu vou começar pelo táxi. O táxi eu vou colocar aqui, ó, 25 sobre 36. Beleza? Não, não, tá errado. Por que que tá errado? Opa, por que que tá errado? Porque a setinha aqui, ó, tá para cima, ó. A setinha aqui tá para cima, ó. Então é primeiro o de baixo e depois o de cima. Então é 36 sobre 25. E como você vai ter que escrever uma segunda fração aqui, a gente vai multiplicar e aí a setinha dessa terceira aqui vai ser para baixo. Então é 100 mil sobre 240 mil. 100 mil sobre 240 mil. Aí eu vou. Opa, 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 opa. É meio que automático, tá? Simplificar esses zeros aqui para mim é automático, tá? Beleza. Aí, qual é a conta que a gente tem que fazer, tá? Vou dar uma arrumadinha aqui, ó. Vou trazer para cá. Vai ficar 30 sobre x igual a 36 vezes 10 sobre 25 vezes 24. Eu vou te falar de novo que eu não sou fã de fazer conta. Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Eu vou simplificar esse 24 e esse 36. Dá para dividir por 12, ó. Dá para dividir por 12. Dividir 24 por 12 dá 2 e 36 por 12 dá 3. E já que eu já dividi esse, eu vou dividir esse daqui também. E não, não vou dividir não. Vou dividir não. Porque, ó, maldade no coração, ó. Qual é a maldade no coração? Quanto é que dá 3 vezes 10? 30. Sobre. E aqui embaixo, ó, 25 vezes 2? 50. Olha o que que aconteceu, ó. Já deu igual aqui em cima, ó. Já deu igual aqui em cima. Cara, se já deu igual aqui em cima, quer dizer que aqui embaixo o valor de x vai ser 50. Se por acaso, 50 o quê? 50 dias, tá? Se por acaso você tivesse simplificado esse 10 com esse 5, você ia encontrar um número menor que 30 aqui, e encontrar um número menor que 50 quando você multiplicasse aqui, e depois quando você fizesse o vapo-vapo, você ia ter mais trabalho para chegar nesse daqui. Ó, esse daqui foi o quê? Foi o quê? Com maldade no coração. Sem maldade no coração, o que que você teria feito? Você teria ter pego esse 10 e esse 25, né? Ó, deixa eu fazer aqui, ó. 3 já foi simplificado sobre 10, 25 vezes 2. Aí você continuaria aqui, né? Aí dividiu por 5 deu 2, dividiu por 5 deu 5. Aí você multiplicou o de cima com o de cima. 3 vezes 2 deu 6. E o de baixo com o de baixo aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Cara, dá para simplificar de novo esse 6 e esse 10? Dá, mas nem sempre simplificar o máximo possível é o melhor. Foi o que aconteceu aqui, ó. Mas agora aqui, ó, multiplicando cruzado, vai ficar 6x de um lado e 30 vezes 10 do outro. Ou seja, x igual a 300 dividido por 6, 50. Olha lá, o mesmo 50, só que bem mais trabalhoso. Por quê? A gente acabou simplificando mais do que precisava. Aqui a gente encontrou um atalho aqui.
Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Então, galera, o que eu vou pedir para você, tá? Cara, na descrição do vídeo eu fiz uma seleção de algumas, porque tem questão pra caraca disso no Enem, na UERJ. Então, eu selecionei algumas para você e é legal você parar, clicar no link ali de baixo da descrição para você poder olhar e tentar fazer, tá? Você tem que tentar fazer, não adianta, tem que tentar fazer e depois você volta aqui para fazer ver a correção. Combinado? Show de bola? Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com os colegas, porque eu já sei que você curtiu esse vídeo, tá? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.